Paz do Senhor, igreja. Deus está falando, vai continuar falando, então fique ligado e fique ligado. Não perca oportunidade. Outro culto como esse não vai ter mais. E eu tenho por certo que Deus marcou esta tarde para fazer justiça e milagre. Justiça e milagre. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento teu filho está incumbido com a responsabilidade de ministrar a tua palavra. Bem conheces e sabes claramente as nossas necessidades e o que precisamos ouvir mais da parte do Senhor. Seja na vida do teu filho de forma contínua, usando de uma forma toda poderosa. E ao momento da ministração da palavra, o Senhor venha curando, libertando, o Senhor venha convencendo, o Senhor venha batizando com teu Espírito Santo, o Senhor venha realizando um muito grande mover em todas as áreas. Tu és Deus de perto, também o Deus de longe, que como nós estamos desejosos e mais sermos alcançados pelo poder da tua palavra, alcance os demais e as demais que do outro lado estão participando por intermédio da tela de um celular, de um computador, de um notebook, de uma TV, enfim, alcance todos e todas no nome de Jesus. Amém. Saúdo a amada igreja e a todos que nos acompanham através das plataformas de mídia, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvo a Deus pela vida do meu pastor-presidente, Dr. Elias Cardoso, da missionária Lígia. Louvo a Deus pela vida da missionária Usana, as irmãs que estão na liderança desse trabalho abençoado. Louvo a Deus pela vida dos meus companheiros de ministério que ali estão. Louvo a Deus pela vida das irmãs que aqui estão, por esta tarde maravilhosa que Deus está nos concedendo. Que o nome de Jesus continue sendo glorificado, que o nome de Jesus continue sendo exaltado aqui nesta noite. E em nome de Jesus Cristo, eu amo muito o trabalho de círculo de oração, mesmo porque eu sou fruto desse trabalho. Desse trabalho, quando eu digo, é no sentido literal, do trabalho dessa igreja aqui. Porque, para quem não sabe, por longos anos, minha mãe foi uma das dirigentes do círculo de oração dessa igreja aqui. E por 12 anos, ela incansavelmente orou por minha vida. Eu costumo dizer que eu fui gerado ou gestado por 2 vezes. 9 meses de maneira biológica no ventre da minha mãe. E por 12 anos eu fui gerado no joelho dessas mulheres do círculo de oração. Porque eu estava morto e revivi. E aqui estou para dizer que Deus opera milagre, que Ele não mudou, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aquele que entrou aqui nesta noite, nesta tarde, diante de um quadro impossível, tenha certeza e a convicção que o teu Deus já está agindo, já está operando, e o nome dele será glorificado nessa causa, em nome de Jesus. Abram vossas Bíblias no 2º livro de Crônicas, capítulo de número 20. 2º livro de Crônicas, capítulo de número 20. Eu quero estar fazendo uma leitura com a igreja, do verso 1 até o verso de número 17. E utilizaremos esse texto como base para refletir com a igreja a mensagem que ele tem para o nosso coração nessa tarde. Todos que acharam, digam amém. Verso de número 1. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da além da Síria. E eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Jadi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de
todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante de teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti nesta casa, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirias e livrarias. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaiá, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão do Senhor. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os que achareis, eis que os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta tarde, no decorrer de todo esse culto, eu vi, fazendo ocupação desse púlpito, do microfone que aqui está, homens e mulheres de Deus, e todos eles, um a um, contaram, participaram à igreja, uma batalha que viveram, uma peleja, uma luta, todos. Porém, houve uma peculiaridade, todos também contaram de uma vitória, todos também contaram de um livramento. Ainda, o pastor Amaro, além de falar de vitória sobre batalha, ainda falou de um Deus que age com justiça, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ouvi aqui meu amigo, companheiro de monte de oração, pastor Eliseu, contando 2 batalhas, porém também 2 grandes vitórias. Ouvi aqui que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, ele está aqui e com certeza ele está aqui para operar, ele está aqui para fazer algo na minha vida e na tua vida. O que nós precisamos já ter em mente a partir desse instante é que, não obstante de sermos servos de Deus, não obstante de estarmos servindo a Deus de maneira fiel, observando a sua palavra, os seus estatutos, os seus preceitos, não estaremos isentos de passar por lutas, não estaremos isentos de batalhas, não estaremos isentos de tribulações. A palavra de Deus diz assim no livro do profeta Isaías:
quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Deus está dizendo assim, você vai ter que passar pela água. A minha promessa é que você não será submerso. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Ele também está dizendo, tu vai ter que passar pelo fogo. A minha promessa é que não vai arder em ti. Vemos isso na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo, nós temos a promessa de vitória, não de isenção de luta, não de isenção de adversidades. Independente de sermos crentes fiéis ou não, estamos sujeitos a todas as adversidades. Pastor, qual é a diferença então de servir a Deus se eu não estarei isento de lutas, tribulações, adversidades, afrontas e ataques do adversário? A diferença é o resultado. A diferença é o final. A diferença é o saldo de quem serve e de quem não serve. É necessário as lutas, as tribulações e as adversidades para que venhamos fazer a diferença. E então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Aleluia! E não foi diferente na vida de Josafá. Josafá, ele era um crente igualzinho você. Josafá também orava. Josafá também consagrava, Josafá era dizimista, Josafá era ofertante, Josafá gostava de adorar a Deus, um servo nato de Deus. Porém, não esteve isento de passar por uma luta tão grande quanto esta. E para entendermos melhor esse quadro, quero fazer aqui uma breve síntese do pano de fundo desta história. Israel, nesta época, já não era mais a potência que fora na época de Davi, na época de Salomão. Por conta das atitudes de Salomão, Israel fora dividido em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte com 10 tribos, tendo como capital Samaria. E por amor a Davi, Deus preservou um pequeno pedaço de terra que passou a ser intitulado Reino do Sul, Judá e Benjamim, tendo como capital Jerusalém. E quando olhamos a história no livro dos reis, de crônicas, nós vamos perceber que geralmente os governantes do Reino do Sul eram um pouco mais observadores da palavra de Deus do que os do Reino do Norte. E não foi diferente com Josafá, que governava o Reino do Sul, conhecido como Judá, a partir de Jerusalém. E como de costume, ele era um homem temente a Deus, ele servia a Deus, fiel a Deus, observava os estatutos de Deus. E mesmo tendo feito tudo isso, em um dado momento da sua vida, ele passa por esse quadro tão terrível. Eu creio que esta foi a pior luta de Josafá. E você vai entender o porquê que eu digo a pior luta de Josafá. Não obstante de Judá, o reino do sul, ser bem pequeno, ele se vê cercado nesse momento por 3 povos, por 3 nações. E quando ele recebe a informação que ele está cercado, sitiado por 3 povos, a Bíblia diz que ele temeu. Ele temeu porque, como um humano, ele viu que era impossível ele vencer essa luta. Ele entendeu que era impossível ele vencer essa guerra. Uma guerra contra uma nação já não é fácil, já é dolorosa, já é árdua. Agora imagine uma junção de 3 povos e os 3 vêm com sede para te destruir, para acabar com a sua vida. E sabe o que é pior ainda? Quando você vê que essas pessoas que se levantaram contra a sua vida, você nunca fez nada para prejudicá-lo. Pelo contrário, eles foram até abençoados por você e de repente se levantam contra você. É triste ou não é? Quantas vezes nós sentimos isso na nossa pele, no nosso coração, na nossa alma, quando a afronta, o ataque, a retaliação vem de um adversário, vem de um inimigo, vem de alguém de fora, a gente até releva, mas dói quando o levante, quando o ataque, quando a retaliação vem de pessoas que um dia estendemos as mãos, que um dia a ajudamos, que um dia a abençoamos. É isso que dói no coração.
E não obstante a isso, o pior ainda é quando esse levante vem de alguém que muitas vezes é sangue do nosso sangue, faz parte da nossa casa, faz parte da nossa família. Você está entendendo por que eu estou dizendo que essa foi uma das piores lutas e tribulações na vida de Josafá? Por quê? Porque a realidade é que aqui foi um levante entre os parentes de Judá, entre os parentes de Josafá. Sabe o que aconteceu aqui nessa batalha? Juntou-se, poderíamos dizer, 2 primos e um irmão. E os 2 primos e um irmão disse: vamos acabar com Josafá? Por quê? Os amonitas eram primos deles. Os moabitas também eram primos, por conta de Ló. E também os da montanha de Seir, ou os edonitas, eram irmãos, porque eram da linhagem de Esaú. Você está percebendo a situação de Josafá? Ele servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, e de repente 3 parentes se juntam, faz um conluio e diz: vamos destruí-lo, vamos acabar com a raça de Josafá. Aí vem a pergunta: o que foi que eu fiz, Deus? O que foi que eu fiz para acontecer isso? E ele faz uma avaliação bélica e chega à conclusão: não temos como vencê-los. Não tem como vencer. Nossa força, nosso exército, nossa capacidade não conseguirá reverter essa situação. E aí então, quando ele percebe que humanamente não vai vencer, ele vai para o joelho, ele vai para a oração, ele vai para o jejum. É dessa forma, eu vejo da seguinte maneira: Josafá olha para frente, sitiado por amonitas. Olha na retaguarda, sitiado por moabitas. Olha para a direita, sitiado por edonitas. Ou seja, na horizontal, por todos os lados que ele olhava, não via uma saída. Eu estou falando nessa tarde com pessoas que entraram aqui dizendo dessa forma: missionária Rosana, já olhei por todos os lados, não vejo saída. Já olhei por todos os lados, não vejo uma solução. Josafá, ele olha por todos os lados, não vê saída. Mas o crente, ele é da seguinte forma: quando ele olha por todos os lados, na horizontal, ainda lhe resta a vertical, e ele olha para cima. Assim diz o Senhor: tu pode ter olhado para todos os lados, não encontrou uma saída, mas nessa tarde eu vos trouxe a esse lugar para te dizer: olhe para cima, é de lá que te vem o socorro. Tu entendeu que tu não olhou ainda na vertical? Quando esgota os recursos na horizontal, ainda nos tem a saída na vertical. E a de lá não falha. A de lá não falha. Aleluia. E ele vai para a oração, ele vai para o jejum, ele vai para o clamor. E não apenas ele, mas ele convoca toda a nação de Judá a orar, a clamar, porque é a arma mais poderosa que está à nossa disposição. Muitas pessoas sentem uma dificuldade enorme em orar, em falar com Deus. E eu já percebi que a maioria das pessoas que tem essa dificuldade é porque não entendeu ainda o verdadeiro fundamento de uma oração. E pensam que somos ouvidos por conta de uma boa oratória, por conta de uma boa retórica, por conta de uma gramática perfeita, um português impecável e palavras quase que poéticas. Não, você está redondamente enganado. E talvez seja por isso que você tenha dificuldade de orar mais do que 30 ou 40 minutos. Talvez seja por isso que você tenha uma dificuldade enorme em colocar o teu joelho no chão e falar com o Pai 1 hora. Aleluia! A realidade é que a oração, ela tem que ser o mais simples possível. O mais simples possível. Meu irmão, quando você vai falar com seu amigo, um amigo que você sabe que você pode contar com ele, como por exemplo o teu pai,
Você chega fazendo todo aquele floreado? Você chega fazendo um discurso como se estivesse fazendo um poema? Não. Você abre o teu coração. Você rasga o teu coração. Você fala o que você está sentindo aqui dentro. Você fala como está a tua alma. Você fala sem nenhuma timidez, porque você sabe que está diante do teu melhor amigo. E Josafá, ele nos ensina algo bastante interessante na sua oração. E ele começa a conversar com Deus. Ele começa a falar com Deus. E ele chega até mesmo se queixar para Deus. Não tem problema nenhum se queixar para Deus, não. Você pensa que é pecado? Não é. Existe uma diferença entre murmurar e queixar-se. Né? E Josafá, ele se queixa. Ele não está murmurando. E ele começa a colocar diante de Deus como se estivesse conversando com o humano. Você está entendendo? A nossa linguagem, ela tem que ser antropomórfica. Uma linguagem humana, quando estamos falando com Deus. Uma linguagem humana. Mas ele é Deus. Mas lá em cima também tem um Deus homem que fala o nosso idioma. E ele foi colocado como intercessor. Lá em cima tem um Deus homem que sabe nossas fraquezas, debilidades. Por isso podemos falar com ele como homem, como humanos. É por isso que Paulo diz, porque há um só Deus e um só mediador. E ele faz questão de frisar, Jesus Cristo, homem. Para deixar claro, fique tranquilo, fale como homem, lá tem um. Quando você começar a entender essa realidade, você vai sentir facilidade em conversar com Deus. E Josafá, ele começa a conversar com Deus. Começa a falar com Deus. E ele começa até a contar a história para Deus. Ele diz assim, então Deus, o Senhor está vendo a situação que eu me encontro nesse momento, Deus? Dê uma olhada aí, Deus, quem está se levantando contra mim? Estão se levantando meus primos de Moabe, meus primos de Amon e meus irmãos de Esaú estão se levantando contra mim. Senhor, eu nunca fiz nada contra eles, Senhor. Eu nunca fiz nada contra eles, por que isso? E ele ainda traz a memória de Deus, como se estivesse conversando com um homem. Ele diz assim, Senhor, o Senhor lembra quando o Senhor nos tirou do Egito? Ele fala isso aqui na oração dele. O Senhor se lembra quando o Senhor nos tirou do Egito? Então, o Senhor disse assim, não entre nessa terra que é de seus primos. Não entre nessas terras que é do seu irmão. Deus disse para eles, não toque. Aí é parente, aí é família. Vocês vão passando, podem estar dominando todas as terras e regiões que eu estou dando. Mas esse território é do seu primo Amon, não entra aí, não toque, não mexa com eles. Esse território é do seu primo Moabe, não entre, não toque. Esse é de seu irmão Esaú, não entre, não toque. É seu parente, passe de largo. E eles obedeceram. E ele diz assim, foi isso que nós fizemos, Senhor. Nós te obedecemos, não mexemos com ele, deixamos eles quietos, obedecendo a tua ordem. E agora, Senhor, olha a recompensa que nós estamos tendo. Olha o que está acontecendo, Deus. Deus está falando com pessoas, porque o pastor Amaro falou hoje aqui de justiça, né, pastor Amaro? Falou de justiça. Deus está falando com pessoas aqui que foram terrivelmente injustiçados. Fica tranquilo. Fica tranquilo. A tua justiça está vindo. A tua justiça está chegando. Ele diz, Deus, é essa a recompensa por não mexer com eles? É essa a recompensa por respeitá-los como parente, por respeitá-los como primo? É mais ou menos como Davi disse, aquele que se assentava comigo à mesa, que comia do meu prato, levantou contra mim o calcanhar. Eu coice. Você levou o verdadeiro coice de pessoas que você estendeu a mão, de pessoas que você ajudou. Mas Deus te trouxe aqui nessa tarde para te deixar claro, não ponha a tua mão. Isso é para mim. Aleluia. Você está entendendo a queixa de Josafá? Você está entendendo por que eu estou dizendo que este foi o pior momento, a pior luta de Josafá?
Ele se viu cercado, sitiado por parentes que queriam ver o seu fim, por parentes que queriam derramar o seu sangue. Char, de fats, de fuglands, anar, de poucamandras, terques. Aleluia! E aí então, ele ainda prosseguindo na sua oração, eu acho lindo essa expressão de Josafá na sua oração, no verso de número 11. Preste bem atenção uma coisa, preste bem atenção em um detalhe. Não estou te chamando aqui nesse momento para fazer de conta que não está acontecendo nada. Não, não é isso que eu quero. Eu não quero que você, a partir de agora, fale assim, não, não está acontecendo nada, não estou sitiado, não estou numa luta, não estou sofrendo uma injustiça. Não é isso. Não é isso. Eu quero que você tenha a mesma linha de raciocínio de Josafá. Josafá sabia que estava sitiado, num beco sem saída, e era invencível essa batalha, humanamente falando. Porém, em um momento da sua oração, ele diz algo lindo. Então, Senhor, estou cercado por todos os lados. E no verso 11 ele conclui dizendo, porém, sempre tem um porém, você sabia disso? Sempre tem um porém. Deus sempre vai colocar um porém. E Josafá diz assim, porém, os meus olhos estão postos em ti. Os meus olhos estão postos em ti. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, é mais ou menos o que diz a carta aos Hebreus. Sigamos, pois firmes, a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia! Glória a Deus! É isso que ele diz aqui. Eu sei que estou cercado por todos os lados, mas não vou me deter nisso. Não vou me afixar só na luta. Não vou me afixar só na tribulação. Não vou me afixar só no impossível, no intransponível. Os meus olhos estão em ti, porque tu és o Deus, o general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Aleluia! Glória a Deus! E após então este ato, ele recebe a resposta de Deus. E eu quero me deter aqui no verso de número 17. Geralmente, você já ouviu essa pregação 327 vezes, 400 vezes. E geralmente, os pregadores se detêm muito nesse aspecto. Nesta peleja, não tereis que pelejar. E aí você sai da tarde da bênção, você sai do trabalho de oração dizendo, estou tranquilo, agora é só alegria. Deus falou que eu não tenho que pelejar. Deus falou que eu não tenho que pelejar, agora é só vitória. Eu não tenho que pelejar. Deus falou a tarde inteira comigo, nos 40 minutos de pregação, ele falou, você não vai ter que pelejar, você não vai ter que pelejar. E aí você chega em casa, senta, pega o controle remoto, fica zapeando a televisão, fica na internet dizendo, Deus falou que eu não tenho que pelejar. Eu estou tranquilo, recebi essa palavra profética nessa tarde, não vou ter que pelejar. Será que é isso que está dizendo aqui? Será que é isso que Deus está dizendo aqui? Não, não é bem isso que Deus está dizendo aqui. Por quê? Porque a realidade é que nós precisamos contextualizar versículos bíblicos. Não podemos fazer doutrina de versículos bíblicos isolado. E não é isso que Deus está dizendo, que você não tem que pelejar, que você não tem que guerrear. Mesmo porque eu aprendi o seguinte, quando eu levantei a mão e aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu fui informado, você acabou de entrar no exército e vai ter que guerrear. Não me falaram que eu estava entrando numa colônia de férias. Não me falaram que eu estava entrando num jardim de infância. Me disseram que eu estava entrando numa guerra. E sabe qual é o problema de muitos crentes? Que eles ouviram, aprenderam e entenderam que estão entrando numa colônia de férias, num paraíso, no Éden. O Éden ainda não chegou, você saiba disso. Estamos ainda em guerra, estamos ainda em batalha. E fomos alistados como soldados no exército de Cristo. Aquele dia que você levantou as suas mãos dizendo, eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, você estava dizendo para o inferno inteiro, estou declarando guerra contra você, Satanás. Estou declarando guerra contra você, Satanás. Aleluia! A realidade é esta, meu irmão. Deus está nos ensinando algo tremendo aqui. Porque Josafá não ficou de braço cruzado. Deus está dizendo, nesta peleja, não tereis que pelejar.
Sabe o que eu estou entendendo Deus dizer aqui? Olha, uma guerra, ela é composta de batalhas, certo? Uma guerra, ela é composta de batalhas. Uma guerra tem várias batalhas. E muitas vezes, um soldado, ele não atua em todas as batalhas. Não obstante de estar dentro daquela guerra, ele não vai atuar em todas as batalhas. Porque muitas vezes, exige-se soldados, pessoas específicas de acordo com a batalha, de acordo com a peleja. Então, quando Deus está dizendo, nesta peleja, não tereis que pelejar, nós podemos entender isso até pelo próprio contexto. Deus está dizendo assim, olha, você não vai ter que colocar a tua mão nisso. Não é com a força do teu braço, não é com a tua capacidade física, não será com o teu poder bélico, não será com o teu poder financeiro ou de influência pessoal. Você está entendendo? Não vai ser com isso que você vai vencer. Porque esta parte do envolvimento físico, Deus está dizendo, é comigo. Aleluia. E Deus está dizendo isso para Josafá. Por quê? Porque Deus está dizendo, você não vai sujar a tua mão com sangue de parente. Você não vai sujar a tua mão com sangue de familiar. Este que eu for levar a mandras terga. Muitas vezes dá vontade de pegar, né? Papai, me segura. Papai, me segura, eu estou com vontade de... Deus está dizendo, não ponha a tua mão. É sangue do teu sangue. Este fiocar de fogo, snabar, clamando, esterga. Ei, Deus não vai expor ninguém, mas me trouxe aqui para entrar em conflitos internos dentro da tua casa. E ainda, diz dessa forma, conte 30 dias e tu verás o que vou eu fazer nesta causa, nesta situação. Não põe a tua mão. Tu já sentiu nessa semana por 3 vezes um desejo imenso de ir e vou fazer. E Deus está dizendo, recua hoje. Não põe tua mão. Nessa peleja você não vai ter que pelejar. Nessa peleja não. A tua peleja é diferente. É por isso que Paulo diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Está entendendo? Está entendendo? Aleluia. Meu querido, aqui Deus diz para Josafá, a partir de agora, Josafá, daqui para frente, a batalha é comigo, porque a tua parte tu já fez. Josafá já tinha guerreado. Como é que é, pastor? Eu não vi. Josafá já tinha guerreado. Assim que Josafá recebe a informação, ele abre guerra. Assim que Josafá recebe a informação, ele entra em ação. De que maneira? Usando as armas da nossa milícia. Aleluia! Usando as armas da nossa milícia. O que Paulo diz lá em Efésios 6, a partir do verso 10? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. É contra esses a nossa verdadeira luta. Então o que ocorre é o seguinte, assim que Josafá recebe a informação, ele já entra em guerra. De que maneira, pastor? Logo no começo aqui. Logo no começo. De que maneira? Orando e jejuando. Usou as armas da nossa milícia. Oração e jejum. Quem disse que Josafá não guerreou aqui? Quem disse que Josafá ficou de braço cruzado dizendo Deus já disse através do profeta que me deu a vitória? Quem foi que disse? Não. Ele recebeu a notícia, viu que o quadro era caótico, já começou a batalha. No jejum e na oração. E aí então, Deus entra na peleja. Aí então, Deus entra na batalha e fala assim, então, como é teus parentes, como é família, tu não vai sujar a tua mão com sangue. Deixa que isso aí agora é comigo. Você já usou as suas armas. Você já fez a sua parte. E essa parte agora é comigo. E é isso que nós precisamos entender. O porquê que muitas vezes nos encontramos cansados, fadigados, perdendo a força, o desejo de parar e o desejo de recuar. Por entrar em batalhas que não são nossas, mas dele.
Ei, faça uma avaliação. Será que essa batalha que está te fadigando verdadeiramente é sua? Será que é verdadeiramente sua? Será que você está usando as armas corretas? É esta a pergunta de Deus para mim, para você. E Josafá então entende que a sua vitória já foi outorgada lá no começo. Meu irmão, quando nós vamos para uma batalha, eu não vou orar quando estiver de frente com o inimigo. Eu não vou orar quando estiver no campo de batalha. Se eu recebi a informação, eu já começo a orar hoje. Se eu recebi a informação que ele está lá na esquina, eu já começo a orar agora. Eu não vou esperar ele chegar aqui. Você está entendendo? Não é assim, Aline? Eu não vou esperar. Eu recebi a informação, Deus já me avisou. Tem os atalaias para quê? O atalaia é para te avisar. Qual era o papel do atalaia? É avisar quando o inimigo estava distante. Não era avisar quando o inimigo estava na porta. É ou não é? Então o que ocorre? O atalaia avisou. Você já se prepara. Você já se antecipa. Você está entendendo? E foi o que Josafá fez. E eu costumo agir dessa forma. Quando eu recebo a informação que tenho que ir para um fronte, que tenho que ir para uma batalha, eu não vou orar lá. Eu já oro antes de chegar lá. Antes de chegar lá. Pastor, tem uma pessoa perturbada com um demônio, uma legião de demônio. Eu não vou orar lá. Para demônio eu não oro. Demônio eu simplesmente chego e mando embora. Sai! 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 O que ocorre? Eu já saí vitorioso da minha casa quando coloquei o meu joelho no chão. Não é de frente com o inimigo que eu vou orar. Não se ora para endemoniado. Para endemoniado se expulsa. Por quê? Porque Deus dá estratégia no momento. Eu me recordo que certa feita, uma obreira da igreja disse assim para mim: pastor, tem uma vizinha minha, ela é da igreja batista, tradicional, e ela foi acometida por um câncer no seio. Já foi comprovado, está com toda a documentação e está se preparando para fazer quimioterapia. Não obstante ela ser batista, ela acredita que Deus ainda cura. Lá na igreja dela não ora, e ela falou se poderia vir aqui se o senhor orava. Eu falei, pode trazer. Pode trazer. E quando eu disse isso, eu já fui para a oração, porque ela iria trazer no domingo seguinte essa pessoa. Eu fui para a oração e orei e falei com Deus, porque eu sabia que estava diante de um desafio, diante de uma batalha. E essa mulher da igreja batista chegou na igreja, assistiu todo o culto, e no final do culto, ela veio à frente aqui para receber a oração com os documentos da comprovação do câncer no seio, com semblante de choro. E eu desci ali para atender aquela mulher. E quando eu pensei em estender a minha mão para orar, Deus disse, não ora. Eu falei, Jesus, a mulher veio da Batista aqui para receber oração. E agora eu vou falar para ela que não é para orar. Deus disse, sim, não é para orar. Não ponha a tua mão nisso. Eu falei, Deus, o que eu vou falar para essa mulher agora? E Deus disse, escuta o que eu vou te dizer e só passe isso para ela. E simplesmente eu disse assim para ela, olha, eu sei que você veio hoje aqui para receber uma oração. Eu tinha até orado para esse momento, para esse instante. Mas nesse exato momento, Deus disse que não é para mim orar por você. Ela assustou. Eu falei assim, olha, é o seguinte, existe uma pessoa. Você sabe quem é esta pessoa. E você não fala com esta pessoa há mais de anos. E Deus manda dizer para você o seguinte, não interessa se foi esta pessoa ou não que errou ou que pisou na bola. Deus está dizendo para você, tu vá até essa pessoa, peça perdão para essa pessoa. E depois tu volta para fazer os exames. Ela começou a chorar na hora. Ela começou a chorar na hora e disse, pastor, eu não falo há mais de anos com o meu irmão. Eu não falo há mais de anos com o meu irmão.
mas eu vou fazer isso. Eu falei, faça isso e depois só vai e faça o exame novamente. Ela foi, fez dessa forma. Depois de um mês, essa mulher volta no culto. Só que agora, com 2 blocos de documento, um na mão, outro na outra. Este, o antes, e este, o depois. Curada, liberta, nenhuma sequela de câncer. É assim que Deus age, é assim que Deus opera. A minha batalha de amanhã, eu oro nela hoje. Eu clamo agora, eu clamo nesse momento. Não é no dia, não é na hora. E foi o que Josafá fez e nos ensina dentro desse contexto. Se for clamando os terras. E em nome de Jesus, saiba de uma coisa. A oração dessa tarde está assinando a tua vitória de amanhã. O culto dessa tarde está assinando a bênção que vai chegar a semana que vem nas tuas mãos. Se coloque em pé nesta hora que eu vou orar por você. Eu vou clamar por você. E Deus vai entrar com providência. Deus vai entrar com provisão. A tua batalha é aqui agora. A tua batalha é com a oração. A tua batalha é no joelho. A tua batalha é nesse instante. E o nome de Jesus vai ser glorificado. E para edificar a tua fé, eu vou falar a respeito da minha mãe, para depois orar. Minha mãe, sendo líder do ciclo de oração aqui nessa igreja, orando por várias pessoas, fazendo campanha na casa de várias pessoas, ela tinha um filho. E esse filho dela, por 12 anos, era enterrado na cocaína, na maconha, na bebida alcoólica e no cigarro. E os últimos 5 anos desses 12, o filho dela já não cheirava mais cocaína, que não fazia efeito. Injetava na veia. E o que ocorre é o seguinte, que ela perseverou como Josafá. E esse mesmo Deus que vai operar um milagre na tua vida, na tua casa, entrou com a provisão. Do dia para a noite, no sentido literal estou falando, tá? Não é simbólico e figurado, no sentido literal. Eu entrei nessa igreja num dia de domingo, numa noite de domingo. Recebi Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu estava 2 dias e 2 noites, injetando cocaína na veia, bebendo conhaque, fumando maconha, fumando cigarro. Eu entrei doido dentro da igreja. Eu não entrei limpinho, bonitinho, com terninho e gravata. Eu entrei fedendo. E esse Deus, da minha mãe, ele me abraçou do jeito que eu estava, fedendo. Let's work, lemacho, dei clamando os tergas. Eu estava como um mendigo, como um farrapo humano. Mas quando eu cheguei diante do altar, eu não me esqueço até hoje. Ele falou no meu ouvido, filho. Eu falei, o quê? Ele me chama de filho. Ele me chamou de filho. E desde então nunca mais deixei de chamá-lo de pai. É por isso que eu converso com ele como pai. É por isso que eu gosto de falar com ele. Porque todas as vezes que eu vou falar com ele, eu falo, pai, 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 pai. E todas as vezes ele me ouve como filho. Se for clamando osterga. E esse mesmo Deus, sabendo que nesses anos, injetando cocaína na veia, eu compartilhava seringa com pessoas que após a minha conversão eu fui recebendo a informação que 1 a 1 foi morrendo de HIV. 1 a 1 foi morrendo de HIV, 1 a 1. E eu estava seco, esquelético. Hoje eu estou obeso. Mas quando eu cheguei aqui, eu parecia um esqueleto humano, magro, seco, 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 seco. Por quê? De tanta cocaína e com certeza com o bichinho do HIV. E eu recebi a informação. O Adalto morreu de HIV. A Tatinha morreu de HIV. É só assim. Foi 1 a 1. Todos morrendo de HIV. E eu cheguei à conclusão que eu também estava, porque eu estava seco, esquelético. Mas eu, apesar de ter recebido Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tinha medo de ir até o Emílio Ribas, que fazia o exame. E aí, então, com 3 para 4 meses de convertido, o saudoso pastor Wilson, que eu havia conhecido ele nas vigílias da vida, ele chegou na minha casa do nada. Eu conheci ele numa vigília anterior, na outra ele foi em casa, com um ex-travesti. Para vocês terem noção, fazia tão pouco tempo que o travesti tinha se convertido,
que apesar de estar com um palitozinho igual o meu, uma camisa igual a minha, ainda tinha um pouco de seios aqui. Mas cheio do Espírito Santo. E não houve nem sequer cumprimento. Quando o pastor Wilson chegou com ele na porta da minha casa, Deus tomou aquele moço, ele saiu marchando com uma autoridade sobrenatural e veio em minha direção. E assim como eu estou olhando para essa câmera, ele tacou o dedo na minha cara e cheio de autoridade disse assim: homem, sou eu o teu Deus. Hoje estou entrando na tua corrente sanguínea e purificando o teu sangue. Aleluia. Oração da irmã Ditinha, oração da líder do ciclo de oração. E hoje eu estou aqui para dizer: o meu sangue está limpo, purificado. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. E Deus está operando milagres. Deus mandou contar esse testemunho porque alguém está precisando de uma intervenção divina e sobrenatural. E Deus está dizendo assim: estou entrando naquela UTI agora. Este fior calas, clamando osterga. Aquela pessoa que está assim, ó, com a mão assim, ó. Isso, levanta a tua mão. Eu vejo a angústia e uma amargura que toma conta do teu peito. Mas meu Deus mandou te falar diretamente, face a face, boca a boca. Conta tus dias. Aquela vida que tanto te faz chorar, de tristeza e amargura, estou eu tendo um tratado com ele nos próximos dias. Vou fazer vaso de honra dentro da minha casa. E o que te fazia chorar de tristeza, te fará chorar de alegria. Vejo Deus entrando com salvação e libertação. Receba essa vitória. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Essa irmã de vermelho aqui, ó. Levanta a mão. Bem na minha frente. Isso aqui. Você mesmo. Levante a tua mão. Neste exato momento, o médico dos médicos está atuando na tua vida. Eu vejo ele atuando na região do teu abdômen. Na região do teu abdômen, ele me mostra uma mancha pequena, aproximadamente do tamanho de um limão galego, na região do teu abdômen. E ele me diz da seguinte forma: diga que o que a medicina não poderia fazer, não poderia resolver, não é amanhã, é hoje. Eu estou entrando, não com cura, mas estou trocando um órgão. Sinta agora o toque das mãos do meu Deus na região do teu abdômen. E o que a medicina não poderia fazer, Deus está fazendo nesta tarde, assim diz o Senhor. O meu Deus ainda cura, o meu Deus ainda opera milagres. Pode comemorar a tua vitória, pode comemorar o teu milagre. Aleluia, meu tempo já esgotou. Levante as suas mãos. Vou eu profetizar bênção sobre a tua vida agora. Glorioso Deus, glorioso Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, tu estás me dizendo que esta é uma tarde de cura, que esta é uma tarde de milagre, cura física e cura na alma. Nesse instante, meu Pai querido, aí estão essas mãos erguidas, essas mãos levantadas em direção aos céus. Pai, eles não esperam de mim, eles esperam de ti. Pai, estou diante de pessoas que precisam de uma intervenção no seu lar, na sua família. Estou diante de pessoas que precisam de uma intervenção no teu físico, na tua alma. Pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão angustiadas. Neste momento,
ministrando, Pai, eu estou ministrando cura, eu estou ministrando libertação, eu estou ministrando transformação. Papai querido, papai de amor, em nome de Jesus, manifeste a tua glória, manifeste o teu poder agora. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando agora, meu Pai, vai tocando agora. Visita, meu Pai de amor, cada lar, cada família que está sendo representada aqui. Vai tocando, vai tocando, vai tocando de maneira poderosa, vai tocando de maneira sobrenatural, em cada casa, em cada lar, em cada família, em nome de Jesus, em nome de Jesus.